E aí, que tal, né, esta obra da maturidade de Cury, né? Como eu falei na abertura, Eros talvez seja o ponto mais alto, né, da criatividade curiana, em que, como eu disse, ele nos coloca na pele do personagem Marcelo, né? E nós passamos, então, a olhar o mundo de Marcelo como testemunhas, né, dessa complexidade desse personagem que surge em 1968 e dura até o último filme do Cury, Paixão Perdida, de 1999. Né? Mas a ideia aqui é a gente conhecer um pouco, né, do Cury por dentro das produções e enquanto, né, esse diretor cheio de talento, um olhar afinado para a beleza feminina e o seu significado, né, o seu peso simbólico dentro da obra. E a Nicole Puzzi, né, trabalhou com o Cury em 4 filmes? Né? 4 filmes. 4 filmes, né? Começando com uma pequena aparição fechando o filme O Prisioneiro do Sexo, de 1978. Isso. Então, Nicole, eu começo sempre pedindo para você vai repetir pela enésima vez aquela história maravilhosa, né, de como você estava quase saindo do cinema para se dedicar à enfermagem e o Cury a resgatou, inclusive, por meio de uma longa e frutífera, assim, uma conversa muito profícua com o seu pai, não foi? Exatamente. Por favor. Eu estava, antes de começar, eu estava vendo o nome do pessoal da equipe. Eu conheço todos, e a maioria já foi. E isso me doeu. Inclusive, quando eu vi o nome do Calabrone, das obras de arte, nossa, ele era muito amigo meu também. E era uma pessoa que eu não estava lembrando mais. Mas é assim. Agora vou responder. Eu tinha feito um filme com o Toninho Meliandi, que ele dirigiu. É o filme que eu mais gosto, chama Damas do Prazer, com Toninho Meliandi. Que é o câmera, né, aqui do Cury, né? O Antônio Meliandi foi câmera do Cury por anos. É diretor de fotografia. Diretor de fotografia. Isso. Aí eu fiz esse filme com ele, gostei muito de ter feito esse filme. E foi muito... Quer dizer, gostei, mas eu passei tanto frio, sabe? Tanto frio que eu fazia uma prostituta de rua, imagina. E acho que eu tinha uns 17 anos, 18, quando eu fiz esse filme. E aí um dia eu tinha decidido parar com tudo, eu queria fazer serviço social, e era enfermeira, né? Já estava trabalhando como enfermeira, e um dia apareceu o Walter Hugo Cury e o Toninho Meliandi em casa.
Como o Toninho sabia que eu era meio desaforada, ele já chegou, Nicole, eu trouxe aqui o Walter Hugo Cury. Eu falei, eu sei quem ele é, né? Sabia, né? Que todo mundo queria trabalhar com ele. Aí ele falou assim, então, eu vou falar com você. Aí o Walter pediu água, e aí meu pai estava lá dentro de casa, uma casa simples até, e o Walter entrou lá e ficou conversando com meu pai. E eu fiquei olhando, o que o Walter Hugo Cury vai conversar com meu pai? Meu pai foi domador de cavalo quando era jovem, domador de boi, de cavalo, foi tropeiro, sabe? Não tinha nada, a mãe dele era mineira, inclusive, então não tinha muito a ver, né? Mas ele ficou lá um tempão conversando, e o Toninho me convencendo a fazer o filme Prisioneiro do Sexo. Porque, olha, você vai... um outro degrau no teu trabalho, um respeito maior. Eu falei, Toninho, eu quero trabalhar como enfermeira, e eu ia me casar também, sabe? Imagina, ia nada, isso eu achei que fosse. Né? Aí ele ficou lá conversando comigo, eu falei, bom, eu posso ler o roteiro? Não tinha. O Cury não tinha roteiro. O Cury tinha uma ideia, e essa ideia ele passava para a gente, pode ser que tivesse o roteiro. E aí ele falou para mim que ele ia fazer assim, né? Aí ele falou, vamos jantar um dia? Eu falei, vamos, né? Aí nós fomos jantar, eu fiquei ali indecisa. Aí ele virou para mim e falou assim, Nicole, seu pai é muito sábio. Eu fiquei meio, assim, vou falar a palavra, mas fiquei meio puta. Falei, como meu pai é sábio? Pô, ex-tropeiro, domava mula, domava boi, não tem estudo. Ele falou assim, não é sabedoria acadêmica, é de vida, é de sentimento. E aquilo me tocou profundamente, porque eu também achava que meu pai era muito sábio. E, apesar de ser uma pessoa praticamente analfabeta, sabia assinar o nome. Então, aí eu comecei a pensar em fazer o filme. E o Cury falou, não, tem que ser você, que eu vi Damas do Prazer, e tem que ser você. E ele insistiu, aí eu aceitei. Mas aí as filmagens foram muito interessantes. E fiz muita amizade com o Cury. A gente jantava, a gente almoçava, a gente saía juntos, porque ele começou a me passar umas coisas que eu não sabia. Eu não tinha cultura, eu era muito boa em estudo acadêmico, mas o estudo da ditadura, em que a gente acreditava mesmo que não existia poeta nem escritor de pessoa preta. A gente acreditava que Machado de Assis era branco, né? E aí ele começou a me contar uma porção de coisa, começou a falar sobre jazz, que eu não sabia, eu gostava de rock, e era isso. Ele começou a falar de jazz, começou a falar começou a me mostrar tudo isso. Eu fui vendo que tinha um mundo muito grande, muito maior do que eu, praticamente recém-saída do Paraná, né, lá do sítio, e isso me encantou. E eu aceitei fazer, porque eu queria conviver um pouco mais com Walter Hugo Cury. E foi muito bom essa decisão. Oi. E o Prisioneiro do Sexo, né, é aquilo, né? É quando nós conhecemos a filha de Marcelo, Berenice, né, que é outro personagem que vai se tornar recorrente na mitologia e no panteão das figuras curianas. E é você quem batizou o personagem, né? Exatamente. Eu fiz a primeira Berenice de toda a carreira, de toda essa saga da Berenice e do Marcelo, né? E aí ele queria um nome bem significativo, um nome diferente. E eu estava lendo Edgar Allan Poe. Eu falei, escuta, e tinha uma Berenice. Eu falei, por que não coloca Berenice? Mas eu também falei Eurídice, do Zé de Alencar, né? E ele preferiu Berenice. E aí batizei a personagem como Berenice, fiz Berenice uma única vez, que foi em Prisioneiro do Sexo. O filme acabou realmente no meu rosto. E esse filme ficou muito tempo em cartaz. E ficava em cartaz no circuito da Avenida Paulista. E eu fazia cursinho no Objetivo, que era na Avenida Paulista.
Prédio da Gazeta ali. No prédio da Gazeta. E o filme estava em cartaz ali acho que no Top Center. Eu fui assistir um dia, quase que não consegui sair. E eu achei isso muito ruim, porque quase não conseguia sair, porque virou um monte de gente em cima de mim, conversando comigo, e eu queria ir embora, aquilo me assustou. E aí, depois, no cursinho, também todo mundo começou a me encher as paciências, porque as pessoas não estavam preparadas para o Walter Hugo Cury. Sabe? Mesmo as pessoas que se achavam mais abertas, elas não estavam preparadas. E esse filme foi em 1978. Pois é. Mesmo você aparecendo bem ali no finalzinho, já você acompanhou as filmagens de O Prisioneiro do Sexo? Você estava ali? Ou você foi escalado assim, para aquela parte que vai redundar depois na sua aparição? Porque aquele filme é o Eros que a gente viu agora, né, esse elenco estelar, né, o Cury aqui ele se supera, mas ele sempre teve por hábito, né, trazer um elenco feminino, principalmente, de estrelas. Então, no Prisioneiro do Sexo, a gente tem a Sandra Brea, a gente Sim. tem a Kate Lira, a gente tem, quem mais? Maria Rosa, né, se eu não me engano. Maria Rosa. A Aldine Miller acho que não está no filme, não. Nesse não. Mas, enfim, como é que era? E que eram atrizes que já estavam inseridas ali no contexto da produção dos filmes da Boca, ou filmes não necessariamente das produtoras da Boca. Como é que era transitar ali no meio dessas pessoas, dessas atrizes, dos atores? Roberto Maia, né, que é a primeira vez que ele vive o Marcelo também. Como é que era a relação com essas pessoas ali? Você que estava tentando, queria sair do meio, e aí estava ali com aquelas pessoas que já eram do meio, e, enfim, conta um pouco pra gente dessa memória de... Eu não me importava, não, porque eu sempre vi as pessoas como eu aprendi na minha casa. Somos todos iguais. Ninguém é nem maior nem menor que você. Portanto, as pessoas estão todas aqui, ó, no seu olho. É do mesmo tamanho. E aí, que meu pai foi criado pela minha bisavó, pela avó dele, que foi uma ex-escrava, né? Então, só que meu pai nasceu loiro. Então, assim, essa história da minha bisavó também é muito interessante. Mas, assim, voltando ao filme, eu não ligava, para mim era tudo normal, eu só falava assim, nossa, olha a Sandra Brea, meu Deus. Era coisa... Agora, o que era muito marcante era que cada atriz tinha a sua música. Cada atriz tinha seu doce preferido, ou a bebida preferida. E eu gostava de morango com chantilly, e ele conseguia morango numa época fora de época. Né? E também minha música era I Love Paris, com a Ella Fitzgerald, e My Heart Belongs to Daddy, com a Billie Holiday. Então, essas músicas ficavam se revezando enquanto a gente estava filmando. E ele tratava a gente como estrela. Ele não tratava ninguém maior ou menor também. Todas as atrizes, quando iam filmar, ele tratava como grandes estrelas. E isso foi muito lindo, era muito bonito. E eu estava acostumada com a Boca, que era tudo muito relaxado, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Mas eu gostei do ambiente, porque eu achei que era uma convivência diferente. O Cury, ele tinha um cheiro de menta, com um perfume que eu nunca soube qual que era o perfume dele. Mas ele tinha um cheirinho de menta, que ele vivia com uma bala de menta na boca. E ele andava meio assim, com a cabeça assim, meio tortinha, e aquilo me encantava. Aquele jeito dele chegar perto da gente e falar baixinho como é que ele queria, e o olhar, sabe? A gente fazia as cenas mais com olhar do que com interpretação, com mãos, né? Mão sem mão. Depois, uma vez fui dirigida no teatro pela Bibi Ferreira, e também ela falava assim, esquece a mão! Sabe? E o Cury, você não fazia gestos, você tinha que fazer tudo no base do olhar. Você tinha que interpretar com o olhar. E isso era fascinante mesmo. Desafiador, né? Desafiador.
Interessante. Em seguida, ao Prisioneiro do Sexo, vem o Convite ao Prazer. Convite ao Prazer. Né? Que aí ele tira a Berenice de você que batizou a Berenice, né? Como é que... Não, mas ele já tinha me avisado que cada filme ia ter uma Berenice diferente. Aí você já tem um papel mais presente, né, na história. Mas é uma participação também, porque ele colocava muita participação, muita gente entrava e saía. E estava Helena Ramos em Convite ao Prazer, uma das mulheres mais lindas do cinema nacional da década de 70. E ela parecia Elizabeth Taylor, né? Sim. Belíssima. E foi aí que eu já era amiga dela, mas a gente mal se encontrava, né? E eu filmei com a Kate Lira. Exato. Só que eu não Ela gostei. era secretária do Marcelo, né? Eu não gostei do filme. Eu falei pro Cury, eu odiei seu filme. É muito sexo, é muita mulher pelada. Imagina, depois fiz o Eros, né? Eu falei, odiei seu filme. Não gostei mesmo. Ele falou, por quê? Eu falei, esses dois parecem dois... Na época tinha um bom preconceito. Tinha. Esses dois parecem dois... Não eram gays que a gente falava, mas eu vou falar gay. Né? Porque era uma coisa muito agressiva na época. Esses dois, que eram o Serafim Gonzalez e o Roberto Maia, que eram os dois atores principais. Eu falei, esses dois parecem dois gays que não se assumem. Ele olhou para mim, deu uma risada, não respondeu nada. Aí eu falei para ele que eu tinha odiado o filme. Aí ele falou assim, não, aguarda. Aí, quando eu fui assistir o filme, eu fiquei chocada, porque ele mostrava uma realidade daquela época, uma realidade de pessoas mal resolvidas sexualmente, e por isso predadoras, muito predadoras, porque o filme era predador. Predação mesmo. O tempo inteiro. Então, e era isso que estava por trás. Era exatamente isso que estava por trás. Convite ao Prazer é uma espécie de refilmagem paródica de Noite Vazia. Que também tem um leve, né, tem ali algo no ar, né, pelo menos por parte do Mário Benvenuti, que ele também é mal resolvido, né, mas o Convite ao Prazer, ele tem, de fato, 1980, né, então já talvez fosse um pouco mais tranquilo do Cury justamente construir essa ideia de que os dois ali que só pensam em sair com as novinhas, né? Na verdade, é porque não conseguiam assumir o tesão que tinha a homossexualidade, justamente. E foi um filme que, na bilheteria, respondeu muito bem, né? Porque o Cury vinha de uma fase em que os filmes eram considerados muito herméticos e não dava bilheteria. Ele mesmo falava em entrevista, né? Eu virei veneno de bilheteria, porque os filmes eles não respondem, né? São muito bem falados pela crítica e tal, mas a bilheteria não reverte. E aí ele vai trabalhar com o Galante, né, para fazer esses filmes, né? E o Galante era uma pessoa icônica, né? Porque ele era um grande produtor, só que ele era mão de vaca. Meu Deus, para você conseguir um cachê melhor com ele, você tinha que ameaçar de ir embora. Não vou, não quero, estou indo embora. Aí ele falar para o Renato Greck, vai lá, pega o Renato Greck que está nessa produção. Não, vai lá. Aí o Renato, Nicole, volta lá que você vai conseguir. Então eu sempre briguei muito por causa de cachê. Eu queria a minha liberdade financeira, né? E confesso que eu ganhei legal. As pessoas acham que a gente trabalhava de graça. As pessoas acham que a gente estava lá por puro prazer. Eu estava lá por causa do cinema. O nome Porno Chanchada não existia. Existia cinema nacional. E existiam as dificuldades da ditadura, né? Que perdurou até 85. E aí, no filme Convite ao Prazer, eu acho que teve esse boom. Mas ele não perdeu a essência curiana. A essência dele não foi perdida. Não. Aliás, eu gosto do Convite ao Prazer. Hoje em dia, eu acho que... Na época eu entendo assim, que pode ter chocado um pouco, porque de fato ali o Cury pesa a mão um pouco, né? Ele sai, né, um pouquinho desse registro do erotismo elegante e ele dá uma leve descambada em favor
de um trabalho que tenha uma bilheteria que seja agradável ao grande público, a um público mais amplo, né? Mas eu gosto, eu acho interessante. E veja bem, era a época, praticamente, da Lolita de Nabokov, né? E do Paul Hamilton fotografando meninas de 13 anos, nuas, né? Então, era uma época em que existia uma certa perversão, sim. Existia perversão nessa época, só que era tudo às escondidas. Tudo às escondidas. Ninguém contava para ninguém que fazia as loucuras que fazia. E eu me dava muito bem com o Cury, mas a gente gostava muito de brigar, sabe? A gente adorava, a gente amava brigar. Mas nunca era uma briga ofensiva. Assim, que você depois saísse. Depois a gente saía, ia conversar, ia brincar e pronto. E nesse filme eu me enganei redondamente. Quando eu assisti, eu falei, Cury, pelo amor de Deus, eu te devo desculpas. Claro, a gente não tinha essa barreira de ficar com frescura, de pedir desculpa, eu falei, eu te devo desculpas. Realmente esse filme é cruel, é muito cruel. Eu falei, mas, meu Deus, está coberto de razão. Eu já estava ficando mais esperta, né? E o filme é cruel, como é o Eros. Alô? Olhando o microfone aqui, agora voltou. E aí... agora sim. Eros, né, que em vista do que havia sido comparado, né, com O Prisioneiro do Sexo e Convite ao Prazer, é uma superprodução, né? Só o elenco já confirma isso, fora todas as locações e a construção narrativa do filme. E Eros tem um roteiro, né? Na minha pesquisa, no acervo do Walter Hugo Cury, tem um roteiro gigante, assim. Então parece que ali ele já calculou mais o que ele estava buscando, já era voltar a ser aquele Walter Hugo Cury que era antes de virar veneno de bilheteria. Então, ele faz 2 filmes que salvam ali a carreira dele com produtores, né? Sim. E aí, para poder voltar a ser aquele Cury, e volta em grande estilo, né? Isso. Como que foi o projeto do Eros? Como é que chegou a você? Como é que foi enfim, os bastidores? Como é que foram os bastidores? Como é que foi recebido? Representou o Brasil em Cannes, né? Esse filme, na época. Então, eu só sabia que eu ia fazer uma ninfeta. O Eros foi em 81. Então a gente filmou em 80. Eu tinha 22 anos, mas eu fazia ninfeta, né? E aí eu não sabia que eu ia fazer a hippie, não. A volta dela, ela volta como hippie. Ela volta como hippie. E aí eu não acreditava muito no Cury, falei, tudo bem. Eu sabia desse roteiro, mas eu não tinha esse roteiro, como a maioria não tinha. E daí eu fiz essa parte da ninfeta, já gostei muito de ter feito, foi muito legal, ficou muito bonito, né, da estudante. E aí um dia ele falou, olha, tem a outra parte que você volta como hippie. Eu falei, ok. Eu sou extremamente profissional. E aí ele virou e falou assim, olha, vai ter uma cena de sexo. Eu falei, pô, mas você não me avisou, né? Não, mas vai ter uma cena de sexo. Aí eu fiquei passada com ele. Outra briga. Mas ele sabia manipular a gente, né? Aí ele fez a cena, eu falei, olha, eu vou filmar 2 minutos só. Aí o filho da mãe virou e falou assim, Toninho, pega aquela outra câmera assim, que nós vamos filmar esta cena com 2 câmeras. Bom, aí... Para otimizar, né? Os 2 minutos. Aí foram 2 minutos que eu filmei. E o filme, esta cena fica muito maior do que 2 minutos. Exatamente. É uma das cenas mais sensuais do cinema nacional. Mas, assim, eu não gostei de ter feito, não, sabe? Não é meu filme preferido, né? Porque virou assim, minha cabeça estava se transformando, e eu achei que era muita exploração de mulher, que o filme era misoginia pura, mas assim, eu também depois analisei de uma forma diferente. Porque era isso que o Brasil era. O Brasil era assim, devorador de mulheres, sabe? O Brasil não respeitava as mulheres.
eu, às vezes, quando eu ia no escritório de alguém, no escritório de algum produtor, não, na televisão, porque eu já estava na televisão, quando eu ia na sala de algum diretor, ou ia conversar com alguém que fosse patrocinar a peça, eu levava sempre alguém comigo, porque não dava outra. Você chegava, sentava para conversar séria, e eu já ia bem vestida, assim, com a roupa toda fechada, e meio larga, né, para não mostrar corpo, nada. E sem maquiagem, que era para ficar bem desinteressante. Você chegava, o cara pegava, tirava o pau para fora e botava ali, ó, ficava na cara da gente. Você não podia ir sozinha. Nenhuma menina ia sozinha, porque eles faziam isso, mas não faziam isso só com as atrizes. Eles faziam isso com todas as mulheres. Todas as mulheres, eu imagino as secretárias deles. Então, era uma misoginia, era uma desvalorização da mulher. Eles eram, como nós dizíamos, porco chauvinista, né? Que era o machismo na época, o porco chauvinista, que a gente chamava. E eu já tinha uma consciência de feminismo, que eu sempre fui... por aí eu já estudava muito as feministas americanas, e aí isso, quando eu vi o filme, eu falei, nossa, mas isso é a realidade, porque eu contornava todas essas cenas, ou eu levava acompanhante, ou eu virava e falava assim, nossa, e sobe, hein? Aí descia, né? Então, assim, era uma coisa que machucava a gente, machucava. Porque você passar por isso... e outra, começou também mulheres me agredindo na rua. Elas passavam perto de mim, me davam um soco, puxavam meu cabelo. E eu pensei, por que elas faziam isso? Bom, se eu só fazia cinema, então elas sabiam quem eu era, foi porque elas foram assistir os filmes. Como elas iam me conhecer? Se não foi no cinema? Sabe? Eu já estive assim, em lugar com a minha filha, com a minha sobrinha, e mulher querer me bater em restaurante chique. Eu lá sabia por quê? Não, quer dizer, sabia, mas absurdo. Só que hoje, essas mulheres tá mais ou menos da minha idade, uma voltou e falou para mim assim, Nicole, eu falei isso no jornal O Tempo. Nicole, eu te odiava muito. Eu te odiava, eu tinha um ódio de você quando... você fazia cinema, que o namorado ia com ela no cinema, não sei o quê, e eu tinha muito ódio, eu não queria mais assistir seus filmes. Ela falou, mas hoje eu sei o valor que você tem. Porque nós liberamos muito a mulher. Que a mulher naquela época não podia ter orgasmo. Não a mulher casada não podia ter orgasmo. Sabe? Então, por isso que eles abusavam das outras mulheres. E como era atriz, há pouco tempo, nos anos 70, até os anos 70, as atrizes, no início, né, tinham que ter uma carteirinha de prostituta. Né? Até final dos anos 60, 70, você tinha uma carteirinha de prostituta. Então, eu não peguei essa época, já na minha época já estava começando a ter o sindicato. Então, assim, eles viam a gente como prostituta. E nós estávamos longe de ser isso. E se fosse? Qual era o problema? De quem era o corpo? Era isso que nós comentávamos, sabe? E eu vi em Eros exatamente o reflexo dos homens daquela época. Tanto é que o homem não tem cara. Então pode ser todos os homens. Todos os homens. Curioso, né? A Monique Lafon, ela tem uma história também relacionada a essa questão do Eros. A Monique vai estar contigo também no Eu, né? Mas ela me contando também que uma das cenas em que ela aparece, o Curi falou, não, então você vai ficar nua, tal, né? E ela falou, mas o Curi, por que ficar nua, né? Qual o sentido da nudez aqui para eu ficar nua? É melhor eu usar um baby doll, uma blusinha, tal. E ele acatava. E ela fez exatamente isso, colocou, tal, lá, e depois o Curi falou, não, ficou bem melhor, ficou bacana, tal. Então ele tinha, como é que era? Você acabou de descrever perfeitamente, assim, o que era o comportamento masculino naquele período. Como que eram os homens? O Curi não era exatamente, ele não era da boca, mas como é que eram os homens do cinema da boca? Então,
o cinema da Boca, ali da Rua do Triunfo, de São Paulo, foi o lugar onde eu fui mais respeitada que em qualquer lugar, em qualquer trabalho que eu tive. Ali, claro que existiam atrizes que tinham relacionamento com o diretor, com outro ator, até com alguém da equipe. Claro que sim. Mas por quê? Porque trabalhávamos juntos. Ninguém era obrigado a nada. O Cury nunca cobrou de mim vamos para a cama. Nunca, nunca. Não havia teste do sofá. E na televisão tinha. É por isso que eu me afastei da televisão. Sabe, era muito pesado. E eu sou muito, não sei se eu estou certa ou estou errada, mas eu sou muito brava, né, nesse sentido. Assim, eu só saio com quem eu quero. E depois eu vi que é um gênero sexual que é assexual. Você não é sem sexo, você não fica sem sexo. Tem uns que ficam sem sexo, mas você não fica sem relações sexuais. Você simplesmente não sente atração por aquela pessoa que você não tem um sentimento, que você não tem uma admiração, sabe? Então, isso eu descobri depois. Isso eu descobri bem depois. Então, todo o pessoal da equipe de cinema de São Paulo não tinha da porno chanchada, entre aspas, né, mais barata, do filmezinho mais barato até o filme mais caro, não havia assédio. Não havia colocar o coisa de fora. Não havia isso. Eu nunca vi essas coisas no cinema da Boca, a tão famigerada porno chanchada. Só que isso foi criado, viu, gente? Porno chanchada foi um termo criado para depreciar o cinema nacional. Então, assim, foi o melhor lugar que eu trabalhei. Foi o lugar que eu mais me sentia à vontade, que eu mais fazia o que eu queria. Era tudo bom, era tudo muito... Nós éramos avançados para a época. Eu imagino que deva ser o mais próximo, assim, da grande utopia do cinema brasileiro, né, de fato, onde o cinema acontecia e era autossustentável. Sim. Né? É admirável. E aí falavam que o cinema lá da Rua do Triunfo, a tal porno chanchada, falavam que era financiada pela ditadura, porque era para distrair a cabeça das pessoas. Primeiro, do povo. Primeiro, enquanto eu fazia filme, ninguém de uma classe menos favorecida sabia quem eu era. Mas o pessoal, políticos, advogados, engenheiros, porque antigamente advogado, engenheiro e médico era só a alta sociedade, só gente rica. Então não existia. Esse pessoal sabia quem eu era, me ligava, fazia proposta, mandava alguém falar comigo. Agora, nenhum pedreiro sabia que eu era atriz de cinema. Então, assim, depois, quando eu fui para a televisão, que eu vi essa diferença. Sabe? Então, era um cinema para pessoas ricas, só que eles depreciavam o que a gente fazia. E como depreciaram durante muito tempo, eu sofri isso na pele, portanto, eu sei do que eu estou falando. Sofri isso na pele, de ser estigmatizada, parece que era uma tatuagem, mas eu não ligava, não. Eu fui feliz? Fui, sabe? E dane-se os outros. E quem pensa diferente, quem tentava atacar. E até hoje, bobeou, eles falam mal. Assim, você vai fazer um trabalho, daí, de repente, eles falam, a Nicole Puzzi é estrela da porno chanchada. Gente, eu nunca fiz porno chanchada, eu fiz cinema nacional. Walter Gokuri nunca foi porno chanchada, mas eles colocam tudo no mesmo... Colocam tudo no mesmo registro. Né? E aí, antes da gente até, inclusive, a perguntas e, enfim, né, comentários, vem o Eu, em 1980, que aí o seu papel já é bem maior e de, né, maior protagonismo ali, né? Eu me lembro que você falou alguma coisa que o Cury ficou de te dar um papel maior mesmo, que ele estava te devendo isso. Tava. É esse? É esse. É esse. Porque eu falei pro Cury no final do Eros, eu falei assim, eu não vou mais filmar com você. A gente vai continuar amigos, mas eu não vou mais filmar com você. Ele falou, por quê? Eu falei, eu só faço ponta. Eu não quero ficar fazendo ponta nos teus filmes. Vou lá para o quê? Para ficar pelado? Eu falei, não vou mais, não quero. Aí ele falou, não se preocupa com isso. Aí nem me liguei, sabia que eu não ia mais fazer. E aí, inclusive, eu fui uma vez em cena, no set de filmagem do Amor Estranho Amor,
Que vem em seguida ao Eros, né? Eu fui lá e não tinha problema algum, gente. A cena com o menino era tão... Foi exatamente nesse dia. Era tão respeitosa, não tinha nada disso que inventaram. E a Xuxa foi muito burra de ter processado o Walter, foi muito cruel também de processar o Walter. E perdeu. O Walter não, Massaína. E perdeu. Aí, um dia o Walter me ligou e falou assim, Nicole, eu vou fazer um filme chamado Eu. O personagem, Marcelo, é do Tarcísio Meira. E vai ter a Berenice. Ainda não escolhi a atriz, mas não pode ser você por causa da idade. Ele falou assim, eu quero que você... Vou mandar o roteiro para você. Você lê e escolhe o personagem. Eu falei, Ele falou, você escolhe o personagem que você quer fazer. Ele falou, porque eu estou te devendo essa. Eu estou te devendo. Então, assim, aquilo me emocionou muito. E eu escolhi o que eu queria. E foi o filme mais... Foi um filme maravilhoso. Eu e o Cury não brigamos nesse filme, mas a gente dava muita risada, porque também Tarcísio Meira, um doce de pessoa, maravilhoso, lindo. E foi nesse filme que ele usou a maioria, que o Walter Hugo Cury usou a maioria dos textos que ele ouviu do meu pai. Claro, ele arranjou para o Tarcísio Meira, mas um dia eu estou lá, ele me chamou para ver uma cena, eu não sabia porquê, aí eu estou ouvindo o Tarcísio falar, eu falei assim, peraí, eu conheço a conversa. Eu conheço, isso meu pai falava assim, não bem desse jeito, mas falava assim, uma coisa que começava quando eu tinha 8 anos, eu olhei para o céu e estava tudo escuro. Meu pai era dramático, né? Aí eu falei, eu conheço isso, eu passei a vida toda ouvindo meu pai contar essa história. E aí foi o último filme que eu fiz com ele, uma pena. Pagou a dívida dignamente, né? E depois disso não surgiu mais nenhuma conversa para os filmes que ele fez em seguida, porque ele faz Forever, ele faz As Feras, ele faz Paixão Perdida, enfim. Não, eu fui para televisão, né? Ah, perfeito. E daí eu fui para televisão, e aí eu entrei também numa peça com o Juca de Oliveira e o Fulvio Stefanini, que eu até me arrependi depois de ter feito. Mas meu arrependimento não é dramático, tá? É que eu fiquei 5 anos, e eu viajei durante 5 anos. Eu acho que eu deveria ter ficado com a minha filha, né? E também teve um período que eu fiquei grávida. Então, assim, mas a gente continuava se vendo. Então, assim, devido a todos esses compromissos que eu tive nessa fase, né, além da gravidez, tudo, e os filmes que eu fiz, outros filmes que eu fiz, então não dava, não batia, né? Mas a amizade continuou. Até quando eu soube que ele estava doente. Aí foi... Nossa. Muito bem. E temos perguntas, comentários, dúvidas, enfim? Alguém quer interagir conosco aqui? Tinha respeito pelas mulheres, né? Nós não éramos respeitados. E eu trabalhei de office boy. Tá? Entrei nesses prédios tudo aí, ó. Me trancava no elevador. Eu tinha que gritar, eu tinha que berrar. Tem uma vez que eu fiz que ia pular. Que o velho pôs o pinto pra fora, meu filho, eu não queria saber, não. Estão falando que era isso que eles faziam? Primeira coisa era botar o pau pra fora. Meu patrão falou, vai na cobradeira pra mim, no prédio ali, vai lá. Eu trabalhava no Antônio Carlos. Aí vim cobrar, mas ele não quis pagar não, mas me pegar ele quis. Mas era assim, porque eu não era só comigo. Aperto. O padre, eu nunca quis casar na igreja, ninguém nunca me perguntou. Né? Aí falou aí da pedofilia, né? Uhum. Aí eu fui tentada pelo padre. Eu estava com 11 anos. Eu quis casar na igreja? Eu não, na hora que eu vi um padre de preto, eu saí correndo. A minha mãe não entendeu até hoje, né? Está do lado de lá, mas ela, essa menina não quer casar na igreja? Essa menina não quer... Eu não, mãe, não quer casar na igreja. Não, mãe, é a minha do padre. A gente não podia reclamar, você não podia contar para ninguém. Não podia, eu ficava assim... Porque senão você perdia o teu emprego, você perdia seu trabalho e perdia a sua moral. Aí minha mãe falava assim, é porque você deu confiança. Né? Sim, era isso. Para quem mandou você dar confiança? Mas padre, você dá confiança? Padre, você tem que confessar, né? Até hoje eu não confesso, não. Não adianta nem mandar eu confessar. Nem na hora da minha morte eu vou confessar com o padre. Eu já teria jogado na cara. Não espera não, vai lá e joga tudo fora que você... põe para fora mesmo. Então, e o filme do Cury, quando ele mostrava o Marcelo só no eu que não era tão forte, não era predador.
Era, mas de resto eu acho que ele mostrava mesmo a misoginia que existia naquela fase. Boa noite, Nicole. Boa noite. Eu gostaria que tu falasse um pouco dos teus últimos trabalhos. Eu soube, né, que eu assisti o filme das vampiras do Rubens, né? Queria que tu falasse um pouco dessas tuas últimas experiências, como é que fazer uma comparação com a tua trajetória e com a tua atuação atual, assim. Olha, eu me encantei pelo teatro. A primeira peça que eu fiz, eu lancei o Valcir Carrasco, o autor de novela, o dramaturgo. Foi a primeira peça dele. Mas aí ele falou na televisão que tinha sido Fúvio. Imagina, já tinha feito uma peça comigo e umas 4 com a Matilde Mastrange. E aí foi o Fúvio Stefanini que lançou ele. Essas hipocrisias, né? Mas normal, tudo normal. Aí depois o Paulo Autran me convidou para fazer Tartufo. E aí me contaram que o Paulo Autran recebia telefonemas direto para não me contratar. Porque eu era atriz de porno chanchada. Mas o Paulo não tinha esse tipo de problema. Porque o Paulo também era uma pessoa que sofria muito preconceito, né? E aí eu fui fazendo uma peça atrás da outra, e foi acontecendo, fazendo uma peça atrás da outra. Aí fiz outra novela, fiz vários trabalhos, fiz o Barriga de Aluguel, depois eu fiz a novela que eu gostei mais, que foi Amor e Revolução no SBT. Mas com 50 anos eu me formei em Direito, eu já era formada em Serviço Social. E como assistente social, eu trabalhei voluntariamente na Legião da Boa Vontade, do Paiva Neto. Eu trabalhei durante uns 3 anos, eu ia para as ruas à noite, não tinha tanta gente alimentando as pessoas de rua. Mas nós fizemos a gente tinha a Ronda da Caridade, que chamava, né? Aliás, já achou um nome feio até, Ronda da Caridade. E a gente levava alimentação e corte de cabelo. Eu sugeri corte de cabelo para as pessoas, para os homens, e negócio de piolho para passar neles se eles aprovassem, né? E depois eu introduzi também a conversa com esse pessoal de rua. E isso me agradou bastante. Nunca recebi um tostão, mas não queria também receber. Depois eu adotei uns filhos aí, né? Aí tive minha filha e eu sofri muito quando eu tive minha filha, porque a babá da minha filha, nos 80, a babá da minha filha tem 40 anos. A babá da minha filha era travesti e preta. E eu morava em Perdizes, lá em São Paulo, que é uma região de classe média alta, né? Menino, tinha abaixo-assinado para tirar a gente. Aí um dia a Juliana, né, o nome dela, falou: dona Nicole, por que eles querem tirar a gente em todo o prédio que a gente vai morar? Eles vêm falar com a gente. Eu falei: será que é porque eu sou mãe solteira e você é uma babá travesti e preta? Ela falou assim: é. Então, e tinha assim, de entrar, quando eu saía, já teve gente que entrou dentro da minha casa, ela para fora. Entrou dentro do meu apartamento, mas depois eu fui lá e sempre fui muito corajosa e sempre fui muito esquentada, assim. Fui, brava. Aí o tempo foi passando e eu fui fazendo teatro, aí entrei no Sátiros, que eu gostei, fiquei muito tempo no Sátiros, no grupo Sátiros lá de São Paulo, que é maravilhoso, gostei muito. E eu saí do Sátiros no ano retrasado, saí não. Eu fui fazer uma peça no Teatro Oficina, do Zé Celso, né? Fui fazer uma peça dirigida pelo ex-marido dele, pelo viúvo dele. Então, assim, o Marcelo também. Então, assim, eu fiz a peça da Leila Assunção, que é uma grande dramaturga. Com a Kate Hansen. E foi muito bom, sabe? Foi muito bom mesmo. Mas eu já estava aposentada. Quando eu me aposentei, eu falei: nossa, que maravilha. Aposentei, o resto que se exploda, não quero saber de mais nada. Aí eu só fiz exatamente o que eu queria. Quando o Rubens Melo me chamou para fazer a Noite das Vampiras, eu achei o texto muito engraçado. Mas eu achei que era um filminho, assim, para mim não ia rolar, não ia acontecer nada, porque era bem trash. Mas minha cabeça era outra, eu falei: vou fazer. E o filme vendeu bastante, sabe? E rendeu bastante. E foi muito engraçado. E aí eu fiz amizade com a Liz Vamp, com a Débora Muniz,
Quer dizer, a gente já se conhecia, mas aí a gente virou irmã. Nós ficamos as 3 juntas, 3 irmãs, né? E até hoje a gente comemora a gente faz amigo secreto, a gente comemora aniversário, tudo junto. Então a gente virou uma família. Então foi assim. Agora eu vou fazer a peça com a Kate Hansen foi até esse ano, né? E agora eu vou fazer um curta-metragem da Liz Vamp dirigindo, que é muito legal, muito bom. E depois, o ano que vem, vai ter a Noite das Vampiras 2. A gente vai filmar. Mas aí eu já conversei com o Rubens Melo. Eu falei, vamos cuidar da imagem, porque a imagem no filme não estava legal, não. Né? A colorização foi ruim, teve uma série de falhas. Mas eu nunca me arrependi de ter feito, porque foi muito divertido. Né? E aí, assim, tem isso. E tem também o meu lado. Eu não sou uma escritora. Escritor é ele. Né? Mas eu escrevi um livro chamado A Boca de São Paulo, que eu publiquei na internet. E esse livro vende legal, sabe? Está no Clube de Autores, Clube de Autores / Nicole Puzzi. Né? Você vai achar o Clube de Autores. E eu escrevi também muitos contos de terror, que eu cismei de escrever contos de terror, sabe? Sempre gostei dessa coisa meio dark, né? Meio estranha. E meio rock também, né? Não sei, mas esse filme chama Onde os Demônios Dormem. São vários contos, são 20 contos por aí. Está à venda também no Clube de Autores. E o livro A Boca de São Paulo, ele vai se transformar num filme. Já está sendo produzido, esse livro. É por um Sérgio Killing, o diretor, e o Matheus Trank, que são pessoas muito ligadas ao cinema daquela época. Então, vai virar já está na produção, na pré-produção, já mandei 500 fotos, já conversamos para falar da minha vida, e eles pegam tudo aquilo que está no livro e eles vão fazer um filme. Então, acho que o ano que vem vai ser meio cansativo, sabe? Em breve relançado em formato físico também, né? Tomara, né? Eu estou torcendo. Então. Tomara. Mas está valendo a pena, assim. Vale a pena ler quer conhecer um pouco mais dos bastidores, que era do cinema nacional dos anos 70 e 80, está ali. Está muito claro, ele não é pretencioso, ele conta uma história. Ele está contando. Não é pretencioso, não tem nada, né? E eu falo do Walter Hugo Cury, essas histórias e tantas outras que tem lá, né? Então, eu acho que vai ser... Eu confio nesses 2 diretores, eu acho que vai ser muito bom. Vamos aguardar. Eu nunca pensei que eu fosse ter um livro que eu fosse virar um documentário. Boa noite, Nicole. Os contos que você falou de terror são, no caso, um livro com contos, ou você chegou a fazer vários livros de terror? Não, é um livro com vários contos, né? São contos assim que sempre tem uma mensagem para passar, né? São contos de terror mesmo, mas um terror mais psicológico, um terror sombrio, mas não tem vampiro, não tem lobisomem. Eu saí disso, porque isso é muito batido. Eu não saberia escrever também. Eu criei uma série de coisas, só que tem muito a ver com os seres humanos. Se você observar bem, eu acho, né, que eu retratei alguns seres humanos e a sua monstruosidade. E desses aí, qual que você indica que você acha assim, esse é o melhor deles? Dos contos? É que são tão diferentes uns dos outros, mas eu gosto de um bem... Nossa. Eu acho que eu gosto de todos. Agora tem um que foi inspirado na época que eu fui morar na Itália. Quando eu fui morar na Itália, aconteceu de eu ficar com uma família que tinha sido... A mulher tinha sido muito amiga da minha irmã, quer dizer, eu era pequena quando ela frequentava a minha casa. Era amiga da minha família. E aí ela falou, você fica aqui na minha casa,
a minha irmã me colocou nessa coisa, porque ela falou, nossa, ela mora numa casa, ela é rica, não sei o quê, mas eu não fui por isso, que eu precisava chegar e alugar minha casa lá, e minha filha já tinha trabalho lá. Aí nós chegamos, nos primeiros dias, ok, fui para Calábria, foi maravilhoso, depois eu voltei da Calábria, fui para Londres visitar minha irmã. Quando eu voltei de Londres, o casal estava diferente, tanto a mulher quanto o homem. Eu tinha imaginado, realmente, aqui no Brasil, nós escravizamos as pessoas pretas, os africanos. Lá, eles escravizaram os brancos, e especialmente as mulheres, né? Então, quando eu vi, eu estava trancada dentro daquele apartamento. Porque eu ia sair, a gente tinha acabado de fechar com o empresário da minha filha fazia shows, de fechar um apart-hotel numa cidade próxima de Roma, perto de onde ele morava, que era Ferentino. E aí, quando veio, eu estava presa lá dentro da casa. E a mulher estava surtada, e minha filha comigo, e eu me sentindo a pior mãe do mundo. Porque o cara queria que eu deixasse minha filha, ele registrava minha filha como filha dele, e eu vim embora para o Brasil. Vê se isso não é uma coisa de um fascista. Durante a guerra. Eu não duvido. Não, eu acredito muito. Comunista. E aí foi assim, daí como eu fiquei presa lá dentro, aquilo foi me dando um desespero, e o homem chegava, brigava comigo para eu deixar minha filha para ele, porque por incrível que pareça, minha filha era mais parecida com ele do que comigo, né? Só que ele tinha olho azul, ela tinha olho verde, né? Então era assim, e ele queria que eu deixasse minha filha lá. E aí foi uma coisa assim muito louca, que ele fazia discursos do Mussolini para a gente. Ele amava o Mussolini. Agora, imagina como é que eu estava naquele desespero, querendo proteger minha filha, até que eu falei assim, vamos deixar nossas malas prontas. Agora, deixa umas roupas espalhadas por cima. E falei, quando eu falar, vamos, a gente vai ter uma hora que a gente vai dar para sair daqui. Aí eu concordei com ele. Eu falei, não, tudo bem, eu já pensei bem, acho que minha filha vai viver melhor na Europa do que no Brasil, né? Aí eu usei o meu lado atriz. E ele acreditou. Aí, quase todo italiano, no final de semana, eles vão para a campanha, que é a casa de campo deles, que é uma roça, que sei lá o quê. E aí, nesse dia, ele esqueceu a porta aberta. Ele não travou a porta, não levou a chave. E aí eu falei, coloca as roupas dentro da mala e vamos sair. A gente saiu correndo. E essa mulher ficou gritando, a mulher dele. A história é muito louca. A história é muito louca, mas foi horrível, horrível. E aí a gente passou uma noite inteira na rua de Roma, sentada num frio de 6 graus, mas deu tudo certo no final. Foi uma aventura. Eu deixei até o nome em italiano, que é Como Posso Morrer Tantas Vezes. Sabe, o nome é italiano. Mas só que aí, claro, né, aí eu entrei para o mundo do terror mesmo. Mas é interessante. Talvez seja esse, mas tem outros que eu gosto. Eu gosto de um que fala de tintas também. E eu acho que é de todos. Não sei dizer. Não sei. Lê lá, depois você me segue no no Instagram, e me fala. E me conta. Tá bom. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Oi. Voltando um pouco ao Cury, eu queria saber, porque a gente sabe que ele ficou conhecido como diretor das mulheres, assim, né? Por ter esse tratamento da imagem muito importante, principalmente para a época. E eu queria saber se, comparando aos outros trabalhos que você teve, com outros diretores homens, no caso, se teve algum momento que você sentiu falta dessa sensibilidade dele, do Cury, como diretor mesmo, e o quão importante você acha que é essa sensibilidade no trabalho com outras atrizes no set? Eu senti. Agora talvez te surpreenda. Aonde eu senti mais falta do Cury? Num filme chamado Gabriela, de Jorge Amado, onde eu fazia a Malvina, e o diretor era o Bruno Barreto. Então eu vi a diferença de um gentleman para um cara. Eu não tenho raiva do Bruno, de jeito nenhum. Ele é assim, pronto, ele é.
E ele era bem novo também. Ele era né? bem Imaturo. novo. Né? E a sensibilidade do Cury, se bem que um pouco que eu apareço, que foi cortada as minhas cenas, né? Foram cortadas. Mas quando eu apareço com Marcello Mastroianni, eu tô linda, linda, nova, linda, sabe? Eu falo do meu passado tranquila, que eu sei que eu fui muito bonita, né? E agora, aos 67 anos, eu não sou mais a mesma pessoa. Mas estou bem para a idade. Então, essa diferença não foi no pessoal da Boca, embora eu perceba que na Boca não tinha esse cuidado. Mas o Cury, ele vinha da Nouvelle Vague, francesa, e a Nouvelle Vague cuidava muito da mulher. Né? E o Cury cuidava muito da mulher. Muito, muito. Então, ele tinha essa paixão, essa coisa. Terminava de fazer quando a gente ia dublar, ou quando só tinha o rosto da gente, ele ficava, não era só comigo, claro, era com todas. Ai, linda, linda, nossa, meu Deus, ai, que mulher linda, não sei o quê, sabe? Belíssima, sabe? Ele ficava assim, extasiado, quando não era som direto. Som direto, acho que foi só no Eu. Pois é, os outros eram dublados. Era dublado. E ele ficava assim, enlouquecido, mas ele fez muito isso com o Tarcisão, viu? Mas não tinha como, né? O Tarcísio, pessoalmente, era mais bonito do que na televisão. Muito mais bonito. Muito bem. Então, nossa produção nos informa que é chegado o momento. Nicole, eu queria muito agradecer a você e agradeço também a produção, né, do Curta Circuito. Parabenizo novamente pela 25ª edição. Para mim é uma honra poder ter conduzido essa conversa com você, agora de público, né? Porque já conversamos outras vezes, bastante, mas em público, assim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer isso. É uma honra você ser o condutor da conversa comigo. Ah, não faz assim que eu vou ficar, né, vou ficar roxo de vergonha aqui, né? E muito obrigado a vocês que estiveram aqui para ver o filme, para conversar com a gente. O livro Cinema de Walter Hugo Cury, que lancei em agosto, né? Tá disponível lá fora também. É bom, gente, é completo esse livro. Esse livro é completo. Eu li, eu chorei algumas vezes porque eu lembrava do jeitinho do Cury. E você transmite isso. E eu que conheci o Cury, consegui perceber. E então, eu não tive essa honra de conhecer. Não, uma pena, uma pena. Pois é. E parabéns, Curta Circuito, né, a todos. Obrigado pelo espaço aqui também, né, o Cine Humberto Mauro. Muito obrigada a todos. Viu? Uma salva de palmas para esta equipe maravilhosa. Que nesta semana, né, empreendeu aí uma belíssima homenagem ao cinema brasileiro.